E aí galera, beleza? Aqui quem está falando é o Luiz. Irei falar agora um pouco sobre a Primeira Guerra Mundial, que durou entre 1914 a 1918. Bom, vários problemas atingiram as principais nações europeias no início do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de se curar. Alguns países estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, ocorrida no final do século XIX. A Alemanha e a Itália, por exemplo, haviam ficado de fora no processo neocolonial. Enquanto isso, França e Inglaterra podiam explorar diversas colônias, ricas em matérias-primas e com grande mercado consumidor. A satisfação da Itália e da Alemanha nesse contexto pode ser considerada uma das grandes causas da Grande Guerra. Vale lembrar também que no início do século XX havia uma forte concorrência comercial entre os países europeus, principalmente na disputa pelos mercados consumidores. Essa concorrência gerou vários conflitos de interesses entre as nações. Ao mesmo tempo, os países estavam empenhados numa rápida corrida armamentista, já como uma maneira de se protegerem ou atacarem no futuro próximo. Essa corrida bélica gerava um clima de apreensão e medo entre os países, onde um tentava se armar mais do que o outro. Existia também, entre duas nações poderosas da época, uma rivalidade muito grande. A França havia perdido no final do século XIX a região da Alsácia-Lorena para a Alemanha durante a Guerra do Franco-Prussiana. O revanchismo francês estavam lá, e os franceses esperando uma oportunidade para retomar a rica região perdida. O pan-germanismo e o pan-eslavismo também influenciou e aumentou o estado de alerta da Europa. Havia uma forte vontade nacionalista dos germânicos em unir em apenas uma nação todos os países de origem germânica. O mesmo acontecia com os países eslavos. O estopim desse conflito foi o assassinato de Francisco Ferdinando, príncipe do Império Austro-Húngaro, durante sua visita a Sarajevo. As investigações levaram ao criminoso, um jovem integrante do grupo sérvio chamado Mão Negra. Contrário à influência da Áustria-Hungria na região dos Balcãs, o Império Austro-Húngaro não aceitou as medidas tomadas pela Sérvia com relação ao crime, e no dia 28 de julho de 1914 declarou guerra à Sérvia. Os países europeus começaram a fazer alianças políticas e militares desde o final do século XIX. Durante o conflito mundial, essas alianças permaneceram. De um lado, havia a Tríplice Aliança, formado em 1882 por Itália, Império Austro-Húngaro e Alemanha. A Itália passou para a outra aliança em 1915. Do outro lado, a Tríplice Entente, formada em 1907 com a participação da França, Rússia e Reino Unido. O Brasil também participou, enviando para os campos de batalha enfermeiros e medicamentos para ajudar os países da Tríplice Entente. As batalhas desenvolveram-se principalmente em trincheiras. Os soldados ficavam muitas vezes centenas de dias entrincheirados, lutando pela conquista de pequenos pedaços de território. A fome e as doenças também eram os inimigos desses guerreiros. Nos combates também houve a utilização de novas tecnologias bélicas, como, por exemplo, tanques de guerras e aviões. Enquanto os homens lutavam nas trincheiras, as mulheres trabalhavam nas indústrias bélicas como empregadas. Em 1917, ocorreu um fato histórico de extrema importância: a entrada dos Estados Unidos no conflito. Os Estados Unidos entraram ao lado da Tríplice Entente, pois havia acordos comerciais a defender, principalmente com a Inglaterra e França. Este fato marcou a vitória da Entente, forçando os países da aliança a assinarem rendição. Os derrotados tiveram ainda que assinar o Tratado de Versalhes, que impunha a esses países
fortes restrições e punições. A Alemanha teve seu exército reduzido, sua indústria bélica controlada, perdeu a região do corredor polonês, teve que devolver à França a região da Alsácia-Lorena, além de ter que pagar os prejuízos da guerra dos países vencedores. O Tratado de Versalhes teve repercussões na Alemanha, influenciando o início da Segunda Guerra Mundial. A guerra gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo dos feridos. Arrastou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Galera, eu vou agora, antes de terminar o vídeo, mostrar cenas da guerra, da Primeira Guerra, vídeos realmente gravados na Primeira Guerra Mundial. Fica aí com o vídeo. assistir até aqui. E se vocês quiserem que eu faça da Segunda Guerra Mundial, deixe aqui nos comentários o que eu também fazer. Gostarem desse vídeo,
pode dar seu dislike para eu entender que eu errei alguma coisa. E também deixe nos comentários o que eu errei para eu tentar melhorar. Obrigado por assistir até agora, galera. Tenha um ótimo dia. Até o próximo vídeo.